Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e com a graça de Deus nós vamos continuar, a nossa contação de histórias através das Escrituras e vamos continuar aquela nossa história sobre a única mensagem autorizada por Deus a se transmitir aos homens. Essa mensagem se chama Evangelho. Nós já falamos dela, na contação de histórias anterior. E foi isso que Jesus disse, foi isso mesmo. Ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, existe essa mensagem chamada Evangelho que tem que ser crida, em primeiro lugar, logo após você se arrepender dos seus pecados, da sua vida longe de Deus. Mas como pode ser isso? Se a Bíblia ela é tão extensa, tem 66 livros revelados para nós, que os evangelhos usam, e esses livros da Bíblia foram escritos num período de história de mais de 1000 anos, entre o primeiro livro e o último, e esse livro que fala de si próprio, que ele fala que homens que falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram esses livros. Então, são muitos livros. O próprio João, quando escreve o seu evangelho, no final ele diz que ele escreveu o evangelho, mas se ele fosse relatar tudo o que ele viu, não haveriam livros no mundo. Então, existe um conhecimento muito vasto de Deus. Então, como pode só existir uma mensagem a ser pregada e ensinada aos homens? A razão de existir uma única mensagem a ser pregada e ensinada aos homens é que esse restante da vastidão de conhecimento de Deus, ele precisa ser interiorizado e ele não ocorre dessa forma no coração de qualquer um. O conhecimento de Deus precisa fazer parte do homem e isso não ocorre de qualquer jeito. Todo esse vasto conhecimento precisa ser interiorizado. Ele só pode fazer parte do entendimento, do coração e da experiência de vida dos homens quando antes esses homens conseguem compreender e crer na essência do que revela o Evangelho. Primeiro, eles têm que conhecer, primeiro eles têm que ouvir e crer na essência do Evangelho. Só então eles vão conseguir assimilar, interiorizar tudo, ou se preparar para isso. Tudo nós não vamos alcançar, mas vamos se preparar para conhecer a realidade, a revelação plena de Deus. Mas precisa conhecer o Evangelho, ouvir, compreender e crer. Por isso que só existe essa mensagem a ser ensinada. E depois, quando você assimila e faz parte de você a mensagem do Evangelho, as outras coisas do conhecimento de Deus vão sendo acrescentadas. O homem natural não discerne das coisas espirituais. Quando a mensagem do Evangelho fizer parte de você, você vai receber o Espírito Santo de Deus. Aí você vai conseguir compreender as outras coisas que vão sendo reveladas de Deus para você. Se você ouve pregações que só querem atingir a sua dimensão emocional, essas pregações falham porque elas não revelam a essência do Evangelho. A mensagem do Evangelho não está nesse tipo de intenção do pregador de atingir a sua dimensão emocional com as suas palavras, com as suas mensagens. Pregações que pretendem massagear o ego das pessoas, dizer que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo por elas, falham totalmente em revelar o Evangelho para essas pessoas. Pregações que induzem você a fazer qualquer coisa para Deus em troca de o que quer que seja, falham porque o Evangelho não tem essa essência. Pregações motivacionais que apresentam um monte de metodologias, pensamentos positivos, objetivos pessoais, para você atingir. Esse tipo de pregação falha, porque o Evangelho não tem nada a ver com objetivos humanos. Pregações ufanistas, triunfalistas, que colocam as pessoas num pedestal acima de o que quer que seja que elas queiram estar colocadas acima, vão falhar. Porque essa não é a essência do Evangelho. Pregações que dizem que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, vão falhar. Porque ela precisa revelar muita coisa antes disso. A única mensagem que tem o poder de iniciar a transformação de toda a sua história é o Evangelho de Jesus Cristo.
pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo em Romanos 1,16. Então, mesmo tendo esse poder que está no Evangelho, no conhecimento do Evangelho, isso só opera, né? Isso só acontece se você ouvir, se você compreender e você crer na mensagem do Evangelho. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Esse frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Então, vocês estão mexendo na sua dimensão emocional, né, no seu ego e outros tipos de circunstâncias que eles querem te cativar, te dizer que Jesus Cristo está chamando você através dessas coisas. Isso está errado, isso não é mensagem do Evangelho. O Evangelho tem que ser esclarecido. Então, você precisa conhecer o que é o Evangelho. E a essência do Evangelho é revelar o Deus Criador à humanidade. É tornar o caráter e os atributos de Deus conhecidos a nós. Nós precisamos conhecer isso. Esse conhecimento tem que fazer parte de nós, tem que ir para dentro da nossa intimidade e nós adquirimos um relacionamento com Deus a partir desse conhecimento. É isso que o Evangelho vai revelando. Lá em Apocalipse 14, 6, 7, há um anjo que aparece, que segura o evangelho eterno na mão dele. Ele disse que a mensagem daquele evangelho tinha que ser pregada em todo mundo, toda raça, toda tribo, toda nação, toda língua. E depois ele fala: temei a Deus, dai glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O evangelho tem que estar trazendo esse conhecimento do seu Criador, e você tem que ouvir, compreender e crer no que o Evangelho está te informando. E só depois que você ouve, compreende e crê nesse básico, né, da revelação do Evangelho, é que se inicia uma transformação no seu entendimento, te preparando para algo mais, para dar compreensão da vontade de Deus para a sua vida nessa terra e para a sua vida eterna. Preste atenção, Jesus disse algo muito importante nessa relação que existe entre o conhecimento de Deus que o Evangelho vai te trazer, né, e a sua vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, este conhecimento básico, prévio da pessoa do Criador, só o Evangelho está te revelando, só o Evangelho pode te revelar. E ao conviver, né, com a presença de Deus pelo jardim, a gente pode olhar isso no relato de Gênesis, né? Adão, ele era instruído, ele era edificado, né, pela presença de Deus, aprender como lidar com toda a criação, com toda a sua circunstância de vida que o cercava. E a obediência de Adão ali, ele era experimentada, né, para ver se ele cumpria aquilo que lhe havia sido ordenado. Esse era o processo que Deus usava, né? Esse é o processo que o Evangelho opera em nós, porque o pouco que ele vai nos revelando, eu tenho que já viver na minha prática, senão não avança, senão algo não me prepara para aquilo que Deus tem de maior para se revelar para mim. Então esse era o processo, Adão ia sendo preparado para ele desenvolver o seu caráter em conformidade com o caráter de Deus. Era para isso que o Evangelho é introduzido na nossa vida, para que ao conhecermos Deus, nós temos uma referência para onde vai o nosso caráter. A conformidade do nosso caráter está em ser conforme o caráter de Deus. E como consequência, né, Adão estava se preparando para estender o aprendizado que ele estava recebendo de Deus a toda a raça humana. Então nós primeiro aprendemos a amar esse Deus com todo o nosso ser, é a mensagem inicial do Evangelho. E nós vamos ser capacitados a amar a nós mesmos e a amar ao nosso próximo. A humanidade, em termos de desenvolvimento espiritual, né, ela é um bebê em relação a Deus. Ela adquire conhecimentos científicos tremendos, mas existe uma dimensão espiritual que não é levada em conta. Né? Existe o científico, mas existe o plano espiritual. A ciência consegue visualizar hoje, através de telescópios, né, a infinitude, né, desse universo visível, mas a Bíblia revela que há algo muito mais superior, que é o universo invisível, que é o plano
espiritual. Então, não para só no que os nossos olhos veem. Por isso que a dimensão espiritual do homem, o conhecimento espiritual do homem, é como se fosse uma criança em relação a Deus. Nesse contexto de nós sermos assim em relação a Deus, Deus se propõe a ser o nosso Pai, que conduz, né, e ensina a gente. Deus se propõe a ser o nosso mestre, que diz o que é certo a se fazer. Mas por que esse Deus iria se disponibilizar tanto assim em favor da humanidade? Porque está revelado nas Escrituras que Deus tem um amor eterno pelos homens. Está revelado nas Escrituras que Deus tem um plano de nos adotar como filhos. Está manifesto, né, nas Escrituras o desejo de Deus de nos tornar parecidos com Jesus, para atingirmos a estatura do varão perfeito. Isso está revelado nas Escrituras. Então é por isso que Deus investe, né, esse tempo de se tornar o nosso Pai, de nos adotar como filhos. Mas para isso, nós precisamos ouvir, compreender e crer na mensagem do Evangelho. Esses são os princípios contidos no Evangelho. Você tem ouvido essa mensagem por aí? Então você está perdendo seu tempo. Esses pregadores estão semeando coisas no seu coração que não tem valor nenhum eterno para você. Para usufruir dos benefícios desses princípios revelados pelo Evangelho, o homem deve obedecer e crer o que eles revelam. Diz Paulo em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Naquilo que você vai aprendendo, você tem que estar praticando em relação ao conhecimento de Deus que você está adquirindo. Então, seu relacionamento com Deus tem que estar se aperfeiçoando. Para de ficar querendo coisas, querendo atingir níveis disso, níveis daquilo, se você não está desenvolvendo o relacionamento com Deus na medida daquilo que você tem aprendido sobre Ele. O homem, né, ele tem esse coração rebelde, manifesto desde o início da história da humanidade. Porque Deus se revelando dessa forma para ele, andando com ele no jardim, e propondo para ele algo maravilhoso, baseado no seu amor, o homem não quis obedecer. O homem desobedeceu a Deus no jardim, e por aí que o pecado entrou no mundo. Todo o propósito divino em relação à humanidade foi colocado em dúvida com uma semente lançada por Satanás. E o homem deu ouvidos a essa dúvida, a essa mentira. Né? Qual era a mentira? Que ele pode fazer seus próprios caminhos pelos seus próprios méritos, e esse é totalmente contrário à mensagem do Evangelho. Deus está deixando claro que o homem é criatura que depende integralmente dele, e quando ele começar a confiar nisso, né, vai operar algo no seu interior, o aperfeiçoando. Apareceu a mensagem de engano que contradizia os princípios básicos da mensagem do Evangelho. E o homem creu nesse engano. O homem foi reprovado, né? O homem rejeitou a proposta de Deus para ele. O estabelecimento do reino de Deus entre os homens, através da comunhão proposta pelo seu Criador, foi rejeitado. O Evangelho foi rejeitado. E veja bem, se tem uma coisa clara nas mensagens dos ensinos de Jesus, é que é o Evangelho do reino de Deus. O que isso quer dizer? Jesus é exaustivo nas suas parábolas em ensinar e apresentar nas suas parábolas a figura de um soberano. Deus é soberano. Então, ao rejeitar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, você rejeita o soberano absoluto do universo. Deus é um soberano justo. A desobediência às suas justas leis requer uma condenação dos culpados. E como já revelava o próprio Evangelho, né, ele traz o seu juízo, o Evangelho revela o juízo de Deus também. Né? Como já revelava o Evangelho, a morte eterna recai sobre os desobedientes. Então, já que o homem rejeitou a mensagem do Evangelho, não quer os princípios de andar em comunhão e conhecer a Deus, né? Qual é a solução apresentada pelo próprio Evangelho para essas criaturas desobedientes? O Evangelho, ao revelar
essas características, o caráter e os atributos de Deus, ele revela que Deus tem um meio pelo qual ele pode resgatar os homens. Ele se disponibiliza para resgatar os homens, mesmo esses homens sendo rebeldes e desobedientes, há uma oportunidade de resgate. Deus, apresentado nas Escrituras como fiel, ele, pela fidelidade da sua palavra, ele imediatamente, quando Adão pecou, ele ratificou a condenação que recai sobre os desobedientes, porque Deus é fiel e ele vela pela sua palavra. Se você comer desse fruto, vocês vão morrer. Então, a condenação aconteceu. Eles estavam mortos, espiritualmente afastados de Deus por causa do seu pecado. Entretanto, Deus também é misericordioso. Em conformidade com a sua misericórdia revelada no Evangelho, Deus proveu a morte de um substituto para Adão e Eva. Deus matou um animal e os vestiu, né, com a sua pele, quer dizer, Deus os cobriu, né, através de um substituto. E visto que por meio de Adão o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade ao longo da história, né, todos rejeitaram o Evangelho, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na sua sabedoria, que é revelada no Evangelho, Deus promete um substituto perfeito para toda a humanidade. E esse substituto, ele ia restaurar, ele ia regenerar, ele ia resgatar todos os que crescem na obra que ele faria. Essa é a promessa de Deus. Esse substituto perfeito, essa manifestação perfeita da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, da sabedoria de Deus, de todos os outros atributos de Deus, esse substituto perfeito tem essa manifestação plena, revelação plena de Deus. Isso que esse substituto perfeito de Deus traz. Esse substituto perfeito chama-se Jesus Cristo. Jesus é a mensagem eterna de Deus aos homens. Era antes da queda e continua sendo depois da queda. Jesus é o evangelho na prática. Esse evangelho, essa palavra, esse verbo, o Logos de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus cumpriu as promessas de Deus para com a humanidade, aquilo que ele se propôs a resgatar essa humanidade dos seus pecados. Ando dizendo por aí que o melhor de Deus está por vir. Os portadores dessa mensagem certamente não conhecem o Evangelho. Fuja deles. O melhor de Deus já veio e é o Salvador da humanidade, chamado Jesus Cristo. Então, lembre-se, Jesus ordena que você se arrependa dessa sua condição de desobediente, de afastado de Deus, e creia no Evangelho. Só então, quando a mensagem do Evangelho for verdade para você, Deus acrescentará as outras coisas que você precisa. E que Deus nos ajude e nos desperte sempre. Amém? Se essa mensagem caiu no seu coração, né, e você quer se arrepender e crer no Evangelho, conte conosco. Pode nos procurar, entre em contato, nosso telefone está nos comentários, né, nosso e-mail, né, você pode deixar algum alerta nas mensagens, né, desse vídeo, né, você pode compartilhar essa mensagem com quem você quiser, ela é pública, você pode nos fazer o favor de deixar o seu joinha, se você gostou, ou se não gostou, deixe a sua crítica, inscreva-se no canal para nos fortalecer, amém? Creia no Evangelho.